Olá, está começando mais um Aliança da Soja. O nosso compromisso é trazer informação toda semana para que você, produtor rural, tome a decisão certa aí na lavoura. Vamos juntos em mais um programa e confira agora os destaques da edição de hoje. Desafios na logística de escoamento de grãos. Preço do frete rodoviário aumenta em 2022. Saiba qual estratégia para amenizar o custo de produção. Pavimentação das rodovias. Vamos saber como estão os investimentos para a manutenção das estradas. E veja também quais os avanços para a viabilização de ferrovias. E ainda nesta edição, transporte por cabotagem. BR do Mar é aprovada, mas a implantação do projeto ainda é a longo prazo. Em algumas regiões do país, a colheita de soja da safra 21-22 está quase no fim. Para escoar os grãos Brasil afora, é preciso uma logística eficiente e também diversificar as vias de transporte. Mais de 60% do volume de produtos do agronegócio é escoado através de rodovias. Apesar disso, a manutenção das estradas ainda é um grande desafio para os caminhoneiros. Dados compilados de um estudo realizado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mostra que as rodovias brasileiras representam 61% da matriz do transporte nacional, seguido pelas ferrovias, que detêm 21%, e cabotagem, 12%. O sistema dutoviário é responsável por 4% e hidroviário, 2%. Ainda segundo o levantamento, 6,9% das estradas apresentam péssimo estado para utilização, seguido de 17,5% ruim, 34,6% regular, 29,1% bom e 11,9% em ótimo estado. No comparativo, custo e condição das rodovias, houve um aumento de 28,5% no custo de produção por causa das estradas em situações péssimas, ruins e irregulares. O Brasil conta com 1,72 milhão de quilômetros entre rodovias federais, estaduais e municipais. Desse total, 87,6% das estradas não são pavimentadas, contra 12,4% que apresentam pavimentação, o que corresponde a 213,3 mil quilômetros. O custo operacional por via terrestre tem ficado cada vez mais caro. O preço do frete rodoviário deve registrar alta em 2022 e dificultar ainda mais a vida do produtor. E sobre esse assunto eu converso agora com o Fernando Pauli de Bastiani, que é pesquisador do grupo Exalc-Log. Fernando, vamos começar então primeiro fazendo esse mapeamento dos preços que estão registrando agora em 2022, comparando, claro, com o ano de 2021. E aí eu queria já entender também o quanto a frustração de safra em algumas regiões, vários estados foram afetados, o quanto isso pode mexer com os preços. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, Flávia, tudo bem? Então, como você comentou, realmente com o avanço da colheita da soja aí, no final de janeiro para começo de fevereiro, a gente já observou aí um grande aumento nos preços de fretes rodoviários quando a gente fala da soja. Então, observando principalmente aí a região centro-oeste, o estado do Mato Grosso aí que tem a colheita mais avançada, as nossas estimativas aqui apontam um crescimento aí na ordem de 40% a 50% nos preços do fretes desde o início da safra, tá? Então, a gente já começa a observar esse aquecimento bem forte do mercado aí. E quando a gente compara esses valores com o ano passado, de 2021, a gente também percebe que houve um aumento em relação à última safra. Então, os preços no geral aí são cerca de 5% a 10% até o momento maiores em relação ao ano passado. E isso se deve principalmente a dois fatores, tá? Ao volume de safra em si. Então, quando a gente olha na região centro-oeste, foi uma região que foi muito... Ela não foi prejudicada pelo clima, então a gente ainda observa uma produção recorde e isso vem impulsionando bastante aí o mercado de transporte e a demanda pelo serviço. Além disso,
os constantes aumentos aí dos preços dos combustíveis, eles já começam a ter um efeito aí em se observar um patamar um pouco mais elevado nos preços de fretes. Pensando nesse cenário, então, quais estratégias o produtor pode utilizar para poder reduzir, amenizar esse custo de produção? De repente, juntar um volume maior ou até fazer aquele esquema com os vizinhos, né, para ir num frete único? Quais são essas estratégias? A questão da armazenagem ela é muito importante, como você comentou, né? Então, a gente já observa esse ano uma retração por parte dos produtores aí na comercialização da soja, tá? Então, a tendência é que os fluxos aí para exportação e para o mercado interno, eles sejam um pouco mais alongados aí quando a gente observa a sazonalidade das exportações brasileiras. Então, a gente já em comparação principalmente ao ano passado, que se teve uma concentração maior, a gente acredita que esse ano deve ser um ano mais com uma comercialização mais lenta por parte dos produtores e a fim também de certa forma aí pegar um frete mais barato aí na entre-safra do produto, tá? Tá certo, Fernando. E para a gente finalizar, você trouxe então essa expectativa de valores até o mês de abril. Agora pensando um pouco mais para frente, para o segundo semestre de 2022, como é que ficam esses preços? Pensando que também vai estar no momento de escoar o milho, né, já depois da colheita, e também a soja para exportação também vai continuar. Então, com relação ao segundo semestre aí, então a gente teve, ao contrário aí da região centro-oeste, mais o norte e nordeste, a região sul vem sendo muito prejudicada pela questão climática, tá? Então, segundo os dados da Conab aí, a gente já prevê uma quebra de mais de 30% na produção de soja do Paraná, e a gente não se sabe como isso ainda vai impactar no milho, tá? Mas a gente acredita que a safrinha do milho aí, que já virou safrona, ela deva ser recorde aí no segundo semestre, passando da casa dos 110 milhões de toneladas. E então a expectativa é que o pico de frete para o segundo semestre ele seja maior em relação a esse primeiro, tá? Então a gente deve ter uma demanda aí por volume um pouquinho maior do que o acostumado, e além disso a gente deve observar novas janelas de exportação para a soja. Então a tendência é que para o segundo semestre os preços de fretes aí eles devam voltar a subir aí a partir de junho, que é quando se inicia a colheita, e esses preços eles tendem a ser maiores aí quando se comparado ao primeiro semestre. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua avaliação aqui com a gente, falando em nome da Exalc, participando aqui do nosso programa Aliança da Soja. Obrigada, volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço, viu, Flávio? Até mais. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta e a gente continua falando sobre os desafios na logística de escoamento de grãos no Brasil. Vamos conversar com a CNA para entender qual o caminho para viabilizar os meios de transporte. É daqui a pouquinho, até já! Estamos de volta. Para o produtor rural que cultiva soja no Brasil, existem vários desafios que vão desde o plantio até o escoamento do grão. E o cenário de cada safra é muito parecido. E para entender melhor, então, quais são esses desafios, eu converso agora com Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Elisângela, vamos falar então primeiramente dos problemas nas estradas, né, que é a principal via de transporte para o escoamento de grãos. E muitas estradas apresentam situação ruim ou péssima. Então, eu queria entender com você como que a CNA enxerga esse orçamento necessário para a manutenção das estradas. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Agradeço a oportunidade em nome da Confederação da Agricultura. Realmente, esse problema das rodovias é um problema latente. Nós temos cerca de 1,7 milhão de quilômetros de estradas e somente 12,5% delas estão pavimentadas. O que isso resulta? Resulta num custo de transporte
altíssimo, avaliado recentemente pela Confederação de Transportes, que é em média de 30,9% de aumento de custo em razão dessas condições, que vão desde o pavimento, as condições geométricas da via também e a sua sinalização. A Confederação ela estimou que 61% das estradas elas encontram hoje algum tipo de problema. E isso é proveniente da falta de recursos, de investimento para sua manutenção. Só para se ter uma ideia, o DENIT hoje ele apresenta o menor orçamento nas 2 últimas décadas. Então, isso tem sido um fator de piora da situação das nossas estradas. E isso se agrava, né, de acordo com cada estado, com cada região, que a gente confere aí que a situação fica ainda mais grave, né, Elisângela? Agora, pensando um pouco numa outra via, que é a ferrovia, menos de 20% do volume transportado é feito, né, através da ferrovia, o que difere bastante de outros países. Como que você enxerga investimento para essa via de transporte? A nossa matriz de transporte hoje, como dito, somente 20% de tudo que é transportado no Brasil, todo tipo de carga, utiliza as linhas férreas. Então, é muito importante que se aumente a oferta do transporte ferroviário, até porque é um transporte para, por exemplo, se a gente pegar o caso da Ferrogrão, que é um projeto de muito interesse para o agronegócio, que se vai transportar ali do Mato Grosso até os portos do Arco Norte, o projeto tem cerca de 1.000 quilômetros. A composição prevista para esse projeto carregar em uma pernada só 16 mil toneladas de grãos, ou seja, retirar 400 caminhões das estradas. Isso resultaria numa redução de custo de transporte de 30%, 40%, já que é um transporte de grande escala. Agora, partindo um pouco para os portos, né? Recentemente o Ministério de Infraestrutura divulgou investimentos em terminais privados, que pode diferenciar até a forma de trabalho nos portos e também agilizar esse tipo, né, de transporte. Falando agora de cabotagem, que é uma via de transporte econômica, mas ainda pouco usada também. Recentemente foi aprovada a BR do Mar, mas eu queria entender na prática, Elisângela, quanto tempo para esse projeto ser implantado? Olha, a previsão é de que em 3 anos, com esse projeto, se aumente a frota em 40%. E se isso for colocado em prática, e a gente acredita porque há uma demanda reprimida, né? Nós precisamos substituir equalizar, diversificar a nossa matriz de transporte, que hoje é predominantemente rodoviária, e isso incorre em custos muito altos de transporte. A gente acredita que isso seja possível, sim, nesse curto prazo. E a estimativa é de que haja uma redução de frete de pelo menos quase 2 bi por ano. Então, é de fato bastante expressivo, porque nós temos mais de 8.000 quilômetros de costa. É um privilégio, são poucos países que têm essa oportunidade de utilizar a via marítima ou a via aquaviária para o transporte de produtos. Então, crê-se que com isso, com essa oferta do transporte de cabotagem, que nada mais é do que a movimentação de cargas entre portos de um mesmo país, a gente tem, assim, resultados positivos, como redução de custo e também ganhos de escala. Elisângela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja, falando em nome da CNA. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço e ficamos à disposição. E olha só, nesta terça-feira tem reprise às 6h30 da manhã. Aproveite para rever outros assuntos abordados aqui no Aliança da Soja e deixe lá também seu comentário e uma sugestão de tema para a gente trazer aqui no nosso programa. Por hoje é só, o Aliança da Soja fica por aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde, aqui na telinha do Canal Rural. E você já sabe, né? Eu tô esperando você. Até lá! Tchau, tchau!